Olá, boa noite, boa noite. Boa noite, galera. Desculpa o atraso. Nós marcamos esse Periscope para as 9 horas, mas por conta deste início de feriado, né? Peguei um baita trânsito aqui na estrada. Acabei de chegar nessa cidade maravilhosa de Campos do Jordão, onde mora minha sogra, para passar aqui parte do nosso feriado de Semana Santa. Então, mais uma vez, minhas desculpas por alguns minutos de atraso, mas é atraso, né? Atraso é atraso. Bom, pessoal, vocês devem ter acompanhado, vou fazer uma breve introdução e por conta dos colegas que podem vir a entrar, né? Vir a participar do nosso Periscope logo mais. Ao longo dessa semana, muito se falou sobre a questão da invasão. Se vocês não acompanharam, vamos saber agora. A invasão que nós tivemos dos gabinetes dos procuradores municipais da cidade de São Paulo. Quando nós falamos em procuradores municipais, pensamos em advogados públicos. Seja bem-vindo quem está chegando aí. Pedro, seja bem-vindo. Então, quando falamos em procuradores do município, falamos em advogados públicos. E quando pensamos em advogados públicos, a primeira memória que devemos ter é que o advogado público é um advogado. Se você, para ser inscrito na OAB, é necessário cumprir com os requisitos lá do artigo 8º do Estatuto da OAB, o advogado público também tem que manter os mesmos requisitos, né? Pois ele deve buscar primeiro a sua inscrição junto ao Conselho Seccional do domicílio profissional e também ser aprovado nas provas de um certame, né, que é correspondente à carreira da advocacia pública que busca, né? Então, o que nós devemos ter em mente? Primeiro, a advocacia pública é uma carreira de advogados, função pública que seria aí da advocacia propriamente. Mas agora em benefício, em defesa dos direitos, dos interesses da administração pública. Pode ser o advogado público, o procurador municipal, pode ser o advogado público, o advogado de uma autarquia, né? Então, tem diversas figuras que podemos encontrar aí. Quais são aquelas que mais costumeiramente nós podemos verificar nas nossas provas? Advogado-geral da União, advogado autárquico, né? Pode ser tanto procurador quanto advogado autárquico, procuradores do Estado e procuradores do município. Qual a segunda observação que devemos ter aí? Pedro, minha internet está ruim. Pedrão, logo mais, acabando o Periscope, nós vamos disponibilizar isso. Eu vou subir esse vídeo, aliás, vou encaminhar para os amigos do CPJur que vão subir esse vídeo no canal do CPJur no YouTube. Então, se você quiser, pode ver na sequência ou mesmo fica ainda por um tempo o vídeo aqui no Periscope, tá bom? Então, retomando aqui rapidinho, quando falamos de advocacia pública, nós temos, imagina, quando falamos de advocacia pública, nós temos primeiro que pensar os requisitos de inscrição do advogado, artigo 8º do Estatuto da OAB, e também requisitos para ingresso na carreira da advocacia pública, né? Muitos casos no Brasil de cargos comissionados. Sabemos que por se tratar aí de um cargo de advocacia pública, é necessária a passagem, né, que seja ele vencedor aí num certame de um concurso público. Não dá para ser cargo comissionado, beleza? Qual outra característica que nós temos da advocacia pública? A característica que nós chamamos de duplo regime ou dupla subsunção de regimes. Veja lá. Se por um lado eu tenho o respeito necessário ao Estatuto da OAB, ao Código de Ética, sim, o advogado público também responde perante o Código de Ética por eventuais infrações ético-disciplinares. Falamos também do respeito, e portanto falamos duplo regime, ao respeito às regras, ao estatuto ou eventualmente uma lei orgânica da carreira. Quais são os diplomas que um advogado público deve buscar a respeitar? Primeiro, Estatuto da OAB, Regulamento Geral, Código de Ética e eventuais provimentos que venham a se aplicar. Isso em âmbito da advocacia de modo geral. Com relação à carreira pública, ele deve observar as regras inerentes à própria carreira. Nós podemos estar diante, como eu disse, de um estatuto, de uma codificação interna, de uma lei orgânica que irá reger eventualmente essa carreira. Tranquilo? Por isso falamos duplo regime. Ah, professor, mas não se encaixaria, por exemplo, dispositivos do Código de Ética e Disciplina que envolvam propaganda do advogado? Bom, em regra, não.
mas sabemos que os procuradores, os advogados públicos, como por exemplo os procuradores do município de São Paulo, exemplo já que é isso que nós estamos utilizando como escopo do nosso periscope, eles podem advogar em âmbito privado, considerando aquele impedimento que nós temos, qual seja, de não advogar, não litigar na defesa, né, de clientes em face da administração pública que o remunera. Lembrando das exceções envolvendo cargos docentes, né, que não estariam abarcados pelo impedimento. Portanto, em regra, a questão da publicidade na advocacia não se aplicaria aos advogados públicos, mas pode aplicar se dentro dessa carreira de advocacia pública for permitido ao profissional advogar em âmbito privado, com a ressalva dos impedimentos, né, que se observará, devem ser observados nessa situação. O que aconteceu e o porquê de todo esse destaque envolvendo este duplo regime? Pessoal, recentemente, em razão de se não me engano, uma CPI, né, não tem detalhes, mas acompanhei pelas redes sociais, que vereadores, ou deputados, acho que vereadores da cidade de São Paulo, teriam invadido os gabinetes dos procuradores municipais, razões políticas, inclusive por vereadores, né, parlamentares aí, advogados, olha lá, talvez questão aí de uma infração ético-disciplinar, talvez seja o caso de uma análise posterior num outro periscope. Mas o que é interessante, obrigado pelo coração, alguém me salvou aqui, acho que foi a Maria Luísa. O que é importante se destacar quanto a esta invasão? Olha lá, se eu digo que existe o devido e necessária observação de respeito a um duplo regime, estatuto, regulamento, código de ética e, por outro lado, regramentos próprios da carreira, eu tenho que as prerrogativas da advocacia, os prerrogativos do advogado, que, lembrando, não estão de maneira exaustiva no artigo 7º, mas propriamente no artigo 7º, 7º-A do Estatuto da OAB, eles devem sim ser respeitados. E qual é a prerrogativa nitidamente violada nessa situação de invasão dos gabinetes dos procuradores municipais? Justamente a violação, aquela imunidade que o advogado tem quanto ao seu local de trabalho ou escritório. Olha lá, os advogados têm como invioláveis seu escritório ou local de trabalho. Não à toa o Estatuto prevê as duas expressões, local de trabalho e escritório. Eu posso considerar tanto o escritório daquele advogado autônomo, advogado que segue na vida de prestando serviços de advocacia em âmbito privado, como também local de trabalho, que é muito mais abrangente, né? Pode ser o mesmo advogado autônomo de âmbito privado que esteja trabalhando, vamos supor, na sala do advogado do fórum, é local de trabalho. Atendendo numa lanchonete, é o local que ele está trabalhando, se ali ele estiver efetivamente exercendo, né, um atendimento, por exemplo. Como o procurador público, nos seus gabinetes, nas suas salas reservadas. Portanto, prerrogativas devem também ser respeitadas em razão do que nós chamamos do duplo regime. Cuidado, não significa que 100% dos diplomas aplicados de maneira ampla à advocacia devem ser apontados para a advocacia pública. Apenas aqueles que não gerar conflito, logicamente, ok? Mas, como eu já disse, em regra, aplica-se com algumas ressalvas quando não se possibilitar a advocacia privada, advocacia em âmbito privada, mesmo enquanto advogado público, ok? Portanto, estamos diante aí, infelizmente, de mais grandes exemplos envolvendo desrespeito às prerrogativas da advocacia. E de uma maneira ainda mais lamentável, envolvendo próprios advogados desrespeitando prerrogativas da advocacia. Tá joia? Meus amigos, era o que eu tinha a resgatar com vocês. Desculpe a barulheira, acabei de chegar na cidade, ainda estamos aqui na entrada. Era o que tinha a resgatar quanto à advocacia pública e estes lamentáveis e recentes episódios envolvendo desrespeito às prerrogativas. Porque, retomando, quanto a esse periscope, para demonstrar a vocês que a advocacia pública respeita o que chamamos duplo regime. Devo respeitar as prerrogativas? Sim, seja enquanto advogado, de maneira geral, seja enquanto prerrogativas de eventual carreira pública a que estejamos diante, ok? Muito obrigado pela atenção de vocês, você que é meu aluno no curso CPJUR, no curso preparatório jurídico, aí de São Paulo, na segunda-feira, logo pela manhã, 2 encontros, logo pela manhãzinha aí, né? Nosso terceiro encontro do extensivo, tratando já de grandes temas para sua prova, que
se aproxima, assim, né? 23 de julho está chegando, 23ª edição do Exame de Ordem, tá ok? Um grande abraço a todos vocês, uma excelente Páscoa e que seja um momento de muita reflexão, tanto na sua vida profissional, quanto da sua vida pessoal e quanto da sua vida espiritual. Que Jesus possa ressuscitar no âmbito da sua família. Um grande abraço a todos, feliz Páscoa. E quem quiser mandar chocolate aí, o pessoal do CPJur pode levar na sala, viu? Sem problema algum, sem restrições, acabou a quaresma. Um abração, tchau, tchau.